parece que estamos vendo requintes de maldade por aí, hein? Dá essa impressão. Realmente que a coisa está começando a fluir de novo, e muito pela concorrência, gente boa, o elenco mais forte, os principais jogadores estão aí ameaçados, né? Então vamos jogar, o Careca coloca a turma no banco, meu garoto, se não jogar já era. E aí eu vou falar um negócio para vocês. 1º de julho, oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Levou um tempo, hein? Chegada do Vitor Pereira no início do ano, aquele tumulto todo, perdeu tudo, todos os títulos que disputou. Aí veio o Sampaoli, que está lá já há 2 meses e uma semana. Altos e baixos, joga bem, perde, joga mal, ganha, elimina o Fluminense da Copa do Brasil e segue, e jogo ruim, e jogo bom, é goleado pelo Bragantino, aquela coisa toda. Mas o Flamengo vem aí de 3 vitórias seguidas. Lembrando que antes da data FIFA tinha completado 10 jogos sem perder. E agora é o seguinte: o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2, goleou o Alcas no Maracanã por 4-0 e hoje venceu o Fortaleza por 2-0. Nesses jogos, alguns recados importantes foram passados. Como, por exemplo, no jogo com o Santos, Arrascaeta e Thiago Maia ficaram no banco de reservas. E aí o Sampaoli vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: não. O Arrascaeta não foi poupado, não. Ele foi para o banco por uma opção minha. Eu tinha um time para esse jogo e imaginei o time para esse jogo com o Arrascaeta no banco de reservas. Lá estava também o Pedro. Lá estava também o Thiago Maia. Aí vem quarta-feira no Maracanã. Jogo contra o Alcas. E outro recado importante foi passado. Olha aqui, ó. Dessa vez quem começa é o Pedro, é o Bruno Henrique. Arrascaeta, você está de volta, mas Gabigol, vai para o banco. Fica lá no banco. Aguarda a sua oportunidade. Isso pode parecer um detalhe que não tenha muita importância, mas tem. O Sampaoli passou o seguinte recado: não tem titularidade garantida. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo, que, aliás, vai inaugurar um novo museu, lindíssimo, hein? E que eu tenho a honra de ter a minha narração do gol do Gabigol na final de 2019 lá nesse Museu do Flamengo. Mas ele passa esse recado. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo. Tem que continuar fazendo aqui, em campo, nos treinamentos, nos jogos. E isso passa a acontecer exatamente depois da decepcionante atuação contra o Bragantino na volta da data FIFA, que ele não conseguiu esconder o seu desapontamento. Então, ele passa esses recados que eu citei. E, ao mesmo tempo, qual é o noticiário? Qual é o mercado da bola? Agostinho Rossi chegou, Luiz Araújo chegou, Alan chegou, que, aliás, está no Rio de Janeiro, chegou hoje. Claudinho, o Flamengo vai tentar a contratação dele, pode pagar até 90 milhões de reais, não desistiu de De La Cruz, está tentando a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, aí surgem os nomes de Alex Telles e Lucas Veríssimo, e aí o que acontece? A diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que admira muito Sampaoli, dando respaldo para ele, o que acontece? O Flamengo contra o Alcas e contra o Fortaleza fez 2 grandes partidas. Não tivemos aquela alternância. Iremos medir se isso acabou
em 3 compromissos difíceis e muito importantes que vem pela frente aí. Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo, Brasileirão. E na outra quarta-feira, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil. E depois Fla-Flu. Essa é a sequência dificílima que a torcida do Flamengo poderá medir se o recado foi assimilado e mediante ao que pensa o Sampaoli, porque é muito claro da gente enxergar isso. Os jogadores que o Sampaoli pediu estão chegando. Isso significa dizer o seguinte: ele gosta dos jogadores. E se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, quem estava já no grupo, que poderia estar acomodado, que vai para o banco de reservas e tem a sua condição, né, mostrada de não ser intocável, essa galera tem que começar a jogar, por todos esses fatores aqui. E aí vem a evolução física. O Flamengo parece que começa a evoluir fisicamente. Davi Luiz, por exemplo. Outra grande partida do Davi Luiz hoje, hein? Que entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou. Grande partida do Davi. Como já tinha feito um ótimo jogo contra o Alcas, mostrando que está rápido, né? Está bem, está na sua plenitude. Bruno Henrique, grande notícia, voltando muito bem, provando que está recuperado e que agora é só evoluir. Tudo isso, minha gente, cria uma competição. E num grupo como este do Flamengo, se o cara não estiver muito bem, ele não vai jogar, por melhor que ele seja. Porque se sai um, entra outro. Hoje, no intervalo, saiu o Gabigol, machucado, e entrou o Pedro. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas você tem também o Gerson, você tem esse garoto Vitor Hugo, que já é uma realidade, já está no bolo desses grandes jogadores aí do Flamengo. Então, a concorrência é muito grande. Imagine se o Claudinho chegar. E aí? Pô, Claudinho joga muita bola, pô. Claudinho vai brigar. Luiz Araújo já está chegando. A rapaziada está esperta. O Matheus Cunha, que hoje foi bem, pegou o pênalti. Bom para ele, porque já tem o Rossi ali chegando, de sombra. Né? E o Fabrício Bruno, e o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os zagueiros, né, que o Sampaoli aproveita. Já sabem que vem gente por aí. Ayrton Lucas já sabe que tem um lateral que está vindo. O Felipe Luiz, vocês repararam nos 2 últimos jogos? O Felipe Luiz está virando um jogador de meio campo, hein? Ele está saindo de um lateral para um jogador de meio campo. E olha, ele tem totais condições de jogar ali. Totais condições. Ele é inteligentíssimo, ele vai correr menos, ele vai fazer a bola rolar, ele vai fazer essa transição do meio campo com muita qualidade. Então o Felipe Luiz, ele começa a virar um meio campo, hein? E é um cara que joga muita bola. É mais uma opção sensacional do elenco do Flamengo. Então, minha gente, tudo isso me faz crer que o Flamengo começará a ter uma sequência aí de boas partidas. Claro que não vencerá todas, isso é impossível, mas que deve continuar jogando bem, porque o calo apertou e a competição está aberta, isso vai. Concorda comigo? E se o Flamengo jogar bem, convenhamos que é um time muito difícil de ser batido. E aí, deixe o seu like, comente, compartilhe e venha comigo aqui no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo e também na minha página no Facebook.